Eliseu disse na mão, o quê? Você precisa descer. Nada. Eliseu disse na mão. Você precisa descer. Essa é a estrela. A multidão não enxerga, a multidão não sente, a multidão não vê, mas só quem está perto pode perceber o cheiro da neve que sai de mim. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro dos Reis. E hoje vamos meditar no capítulo 12, versículos 1 até o versículo 5, que diz assim: No 7º ano de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia de Bérseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás, o sacerdote, todo o dinheiro das coisas santas que se trouxera à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa do Senhor, segundo toda fenda que se achar nela. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, chegamos a este capítulo 12 do segundo livro dos Reis, e aqui nós temos algumas lições para aprender nesses poucos versículos que citamos para a nossa reflexão de hoje. Primeiro, nós vamos ver que a Bíblia ela vai fazer menção de Joás, né, um rei que ele foi bem sucedido enquanto foi orientado, dirigido, conforme o próprio texto diz, pelo sacerdote Joiada. Ou seja, como eu disse na reflexão passada, Joás ele foi salvo da morte, né, pela esposa, né, desse sacerdote, porque ele foi o único a escapar da família real, pois a avó deste, né, ela fez com que todos os demais irmãos deste fossem mortos para que ela pudesse assumir o trono no lugar, né, do seu filho que havia morrido. E então, depois de guardado por 6 anos, no 7º ano, este foi apresentado como rei e assumiu então o trono. Eu disse na reflexão passada que uma pessoa com 7 anos de idade não tem capacidade para governar uma nação. Logo, ele era, né, um rei que tinha o status de rei, mas a nação, na verdade, era governada por Joiada, o sacerdote. E nós vamos perceber aqui que a Bíblia faz questão de dizer que, enquanto o sacerdote era o que dirigia e orientava ali a Joás, o reino ele foi bem sucedido, ou seja, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o texto destaca. É importante observarmos que cada reino, tanto de Israel quanto de Judá, aqui no caso nós estamos falando a respeito de Judá, cada reino ele é já na sua apresentação destacado como um reino que foi segundo a vontade de Deus ou não. E aqui a Bíblia destaca que ele fez o que era reto, porque Joiada, o sacerdote, o
dirigia. Então, isso fez com que ele fosse bem-sucedido no seu governo. Isso diz respeito, àqueles que estão ao nosso redor nos aconselhando, ou seja, as pessoas que nos aconselham, estas nos instruem a vivermos, uma vida reta diante de Deus, ou uma vida, que vem afastar-nos e a fazer aquilo que não é reto diante do Senhor. É bom nós destacarmos que as pessoas que nos orientam precisa ser alguém que nos aproxima de Deus, ou seja, nós não precisamos de conselheiros que nos afastem da presença de Deus, do Senhor, porque para isto nós já temos um inimigo interno dentro de cada um de nós, que é a nossa própria carne, ou seja, a nossa vontade, o nosso egocentrismo já nos afasta da presença de Deus e nós não precisamos de mais auxílio, porque este é por demais difícil já nós vencermos. Portanto, que nós possamos então agora buscar todo auxílio externo para nos aproximarmos de Deus. Segunda lição que nós vamos aprender aqui é que um reino, um governo, que é, conforme a Bíblia vai nos apresentar, o governo de Joás, que é um governo voltado para o Senhor. A sua primeira demonstração de carinho e apreço pelo Senhor é o cuidado que ele tem pelo lugar aonde se reúne para adorar o Senhor. Olha a ordem que Joás dá para os sacerdotes. Ele diz que era para os sacerdotes recolher todo o dinheiro que viesse para as ofertas da casa do Senhor. Ele vai destacar uma oferta específica que com certeza trazia um volume considerável de recursos para a obra, para a igreja, para a obra do Senhor, que era o arrolamento, ou seja, quando as pessoas elas eram contadas, havia a necessidade de se fazer uma oferta por cabeça. Também havia necessidade de fazer uma oferta específica quando nascia-se, o primogênito. A Bíblia diz lá no princípio, da lei, que todo primogênito é do Senhor. Então, para que este pudesse continuar com as suas famílias, era necessário dar-lhes uma oferta, de valor especificado lá na lei por aquela vida, se fosse homem, se fosse mulher, de acordo com ali, o sexo dessa criança, era necessário trazer uma oferta específica para o templo, para que essa criança pudesse continuar então, mesmo sendo de Deus, sobre o domínio dos pais, Mas essa então é uma oferta que aqui o rei vai fazer menção que esta oferta deveria ser trazida para o templo. E ele diz então que além desta oferta, todas as ofertas que fossem trazidas voluntariamente para o templo, estas deveriam ser recebidas pelos sacerdotes e direcionadas para que as brechas do templo fossem tapadas. Ou seja, o que nós vamos perceber aqui numa visão histórica é que os governos anteriores ao governo de Joás era um governo que não era voltado para Deus e logo o templo foi abandonado, ou seja, a casa de Deus, o lugar onde se buscava o Senhor, foi deteriorando por falta de cuidados, porque aquele governo não preocupava-se. Logo, quando este assume, ele volta a preocupar-se e então ele se preocupa em reparar. Ou seja, nós podemos fazer uma avaliação da nossa vida espiritual com o cuidado que nós temos com a casa do Senhor. Se nós achamos que a casa do Senhor é um peso para nós, se nós achamos que a casa de Deus é um fardo para nós, é bem provável que nós estejamos com a nossa vida espiritual em declínio, nós estejamos com a nossa vida espiritual esfriando, mas
quando nós temos um apreço, um cuidado, um desejo, um anelo por estar na casa de Deus, reunido, congregado, adorando, buscando ao Senhor, é sinal de que a nossa vida espiritual ela está em ascensão, está em crescimento, porque nós vemos não só este rei, mas diversos outros que, logo ao assumir o governo, preocupa-se primeiramente com a situação da igreja, da casa do Senhor do Antigo Testamento. Isto também pode ser uma lição para as nossas vidas. Logo, duas coisas nós podemos então refletir nesta reflexão de hoje. Primeiro, como os conselheiros que nós temos na nossa vida. Eles nos levam para próximo de Deus ou nos afastam dele? Segunda lição, como é que nós estamos em relação à casa de Deus? O lugar de adoração, o lugar de congregarmos. Estamos felizes, satisfeitos, estamos ávidos, desejosos, ou é um fardo para nós? Que isso possa nos fazer refletir e chegarmos a uma conclusão, se é necessário alguma mudança em nosso comportamento para que isso mude também em nossas vidas. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando. Abençoe alguém, compartilhe essa mensagem.